Boa tarde, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Luiz Oliveira, do canal Geração do Arrebatamento. Você que me acompanha aí, você que está sempre curtindo, comentando os nossos vídeos. Hoje temos um assunto bastante interessante que vale a pena comentarmos aí à luz da Bíblia, né? A profecia está se cumprindo a cada dia. Então, nós temos um assunto que está sendo aí divulgado em todas as mídias, muitos youtubers, muitos jornalistas estão comentando e merece um pouco da nossa atenção. Bom, é sobre um projeto de lei que foi aprovado e está passando nos órgãos competentes, né, como Câmara, como Senado, Congresso. E aí desde julho, em abril, já houve essa movimentação de informação. Então está aqui, ó, no dia 30 de abril de 2020, o jornal Catraca Livre já estava falando aqui, ó, Bolsonaro quer que Receita Federal perdoe dívidas de igrejas evangélicas, né? O presidente se reuniu com o filho do dono da Igreja Internacional da Graça de Deus, que acumula 144 milhões de dívidas, né? Então, esse filho do dono da Igreja Internacional da Graça é um deputado, né, que ele está lá no Congresso, filho do pastor R.R. Soares, né? Está aqui, ó, o Bolsonaro visitando algumas igrejas, né? E há um imposto. Então vamos entender um pouco mais sobre o que é essa notícia, né? Nós vemos aí muitas notícias tramitando. Então, aqui no dia 9 de setembro, fala assim, ó, muito além de 1 bilhão, os tributos que as igrejas não precisam pagar no Brasil. Projeto que aguarda a sanção do governo pode levar a União a perdoar dívida bilionária de igreja que são imunes aos tributos mais comuns pagos pelos brasileiros. Ou seja, há tributos que a igreja não paga por ser uma entidade sem fins lucrativos, porém muitas igrejas e denominações, elas utilizam da igreja para empregar funcionários, para abrir certos postos de serviço e aí deixam de recolher algum tipo de imposto e isso passa a ser uma questão ilegal. Então diz aqui, ó, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que pode levar a perdão de enormes dívidas de igrejas com a União. O PL, que é o projeto de lei, ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. Se isso acontecer, o valor perdoado poderia chegar a 1 bilhão, segundo apurou o jornal O Estado de São Paulo. Mesmo que o perdão da dívida não aconteça, os tributos que os centros religiosos não precisam pagar no Brasil já são vários, né? Então, nós temos aí, irmãos, vamos entender um pouco mais sobre esse projeto de lei e esses impostos, né? Algumas igrejas, elas são isentas de pagar alguns impostos de recolher de fins lucrativos, por até movimentar questões financeiras. Então, há impostos sim que as igrejas devem pagar ou até elas retificarem a União, os impostos que todos que arrecadam valores. Então, o que vem acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro colocou essa questão em que há um processo aí que pode ser vetado, né, das igrejas não ter que apresentar aí os seus impostos, pagar os seus impostos. Então, houve essa briga, essa discussão que está sendo aí colocado no governo, passou pela Câmara, passou no Senado e agora vai chegar às mãos dos presidentes. Então, para vocês acompanharem algumas notícias, né, está aqui, ó, o portal G1 no Jornal Nacional trouxe essa matéria ao vivo, né, no dia 8/9, ou seja, ontem, o Jornal Nacional de ontem trouxe, técnicos do Ministério da Economia recomendam veto a perdão de dívida de igrejas e templos, ou seja, recomendar o veto é para que o presidente não aceite esse perdão de dívidas, que já passa aí de mais de 800 milhões, chegando a quase 1 bilhão de reais. Então, nós vamos entender isso aqui com a explicação sobre a Receita, o que diz, ó, esse imposto CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, já aqui, ó, estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e pessoas físicas, a elas equiparadas, domiciliadas no país. A alíquota de CSLL é de 9% para as pessoas jurídicas, em geral de 15%, no caso das pessoas jurídicas consideradas instituições financeiras, de seguro privado e de capitalização. A apuração da CLL deve acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para imposto de renda de pessoa
jurídica. Então vem dizendo aqui, ó, as entidades sem fins lucrativos de que trata o inciso 1º do artigo 12 do decreto de 3.048 de 6 de maio de 1999 não se enquadra na imunidade de isenção da lei. Devem apurar base no cálculo de CSLL, devido aos termos da legislação comercial e fiscal. Então, existem algumas entidades, como a igreja, que são isentas de alguns impostos. Porém, esse imposto CSLL é uma contribuição social sobre o lucro líquido. Então, as igrejas, elas têm que arcar com esse valor, né? Um valor de movimentação financeira. Então, alguns sites aqui para os irmãos verem, ó, aqui da Infomoney, diz assim, ó, Congresso perdoa 1 bilhão em dívidas de igrejas. Bolsonaro precisa sancionar. Então, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado, chegou ao Congresso, o Congresso já perdoou, o Congresso já deixou aí essa dívida para as igrejas não pagarem, e agora a questão é sobre o presidente, se ele vai sancionar ou se ele vai vetar. O presidente já ordenou a equipe econômica resolver o assunto, mas os técnicos resistem, né? Então está aqui a figura de um líder religioso da Igreja Internacional da Graça, o pastor R.R. Soares, e vem dizendo aqui, ó, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas e acumuladas após fiscalizações, multas aplicadas pela Receita Federal. Segundo apurar o jornal do Estado de São Paulo e o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o valor do perdão seria de quase 1 bilhão. O texto aguarda a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro, que tem a bancada evangélica, um importante pilar de sustentação política do seu governo. Ele tem até 11 de setembro para decidir se mantém ou não a benesse aos templos religiosos. Como revelaram o Estadão e o Broadcast no fim de abril, Bolsonaro promoveu na época uma reunião entre deputado federal Davi Soares, do DEM de São Paulo, que é o filho do missionário R.R. Soares, e o secretário especial da Receita José Barroso Tosti Neto, para discutir os débitos das igrejas. Então nós estamos vendo aí uma questão em que o presidente vai precisar se posicionar, se ele vai vetar esse perdão ou se ele vai sancionar, afirmando que essa dívida vai ser perdoada, né? As igrejas não precisarão arcar, né? Então está sendo aí colocado em questão e nós sabemos que tudo concorre, né, para as coisas serem aí aprovadas ou não. Mais ou menos um teatro, né? Um joga para lá, outro joga para cá. Uma coisa que nós devemos analisarmos, né, mediante aí tudo que está sendo acontecido, né? Por que agora estão falando nisso? Nós sabemos que o povo evangélico, o povo das igrejas, é numerosos, né? Na época de votação, na época aí para escolhermos aí algum grupo, partido político para votação, como cidadão, nós devemos votar. Porém, algo que chama muita atenção é o momento que nós atravessamos, que é o momento pandêmico, o momento em que está atravessando uma pandemia, algo mundial, algo visto aí pelas todas as nações. E para vocês terem noção, para nós aqui equipararmos aquilo que nós queremos basear aqui na palavra do Senhor, estou aqui com um site do congress.gov, que é um site norte-americano do Congresso americano, tá? E eu já comentei isso aqui num dos vídeos, porém vou estar afirmando aqui para comparar o que isso tem a ver com essa agora lei de tentar aprovar essas dívidas das igrejas, né? Vamos analisar. A lei norte-americana, HR 6666, que já é um número bem sugestivo e questionador, trata-se da lei do Covid-19 de testes, alcance e contato com todos, né? Então foi uma lei que está lá na Câmara dos Estados Unidos desde 1º de maio de 2020. Ele foi introduzido na Câmara essa data, mas esse projeto iniciou dentro do 1º de janeiro, ou seja, nem havia chegado ainda a pandemia nos Estados Unidos. Estava lá nos rumores ainda do país de bandeira vermelha. Então vocês veem aqui que é um site confiável, é um site do governo. O texto aqui está aqui, ó, HR 666, é uma lei que está lá sendo tramitada. Aqui, ó, autorizar o secretário de Saúde e Serviços Humanos a conceder bolsas a entidades elegíveis para a realização de teste diagnóstico para Covid-19 e atividades relacionadas como rastreamento de contatos por meio de unidades móveis de saúde e, se necessário, em residências de indivíduos.
e para outros fins. Então vamos entender um pouco essa lei para nós depois fazermos aí, linkarmos o que nós queremos afirmar com esse perdão de dívidas aqui no Brasil, agora sendo aí julgado e até mesmo sancionado ou vetado pelo presidente. Bom, é autorizar ao serviço de saúde, né, ok? A ter aí esses testes obrigatórios, atividades relacionadas, então para que todos tenham um rastreamento de contatos. Isso já está havendo na Europa, as pessoas já estão sendo rastreadas depois que elas fazem os testes. Ela ganha um aplicativo do governo, onde ali está sendo monitorado se ela teve evolução da doença ou não, devido a não ter a vacina. E nós vamos ver que essa lei já existe, meus irmãos, americana, olha só. 6666, para os irmãos terem a noção, não é verdade? Então aqui nós temos aqui, ó, na seção 2, o teste de Covid-19 e rastreamento de contatos usando a unidades móveis. Então diz aqui nessa seção, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, agindo por meio do diretor de Centros de Controle e Prevenção de Doenças, pode conceder bolsas a entidades elegíveis para realizar teste diagnóstico para Covid-19, para rastrear e monitorar os contatos de indivíduos infectados, para apoiar a quarentena de tais contatos, através de... Como é que vai ser monitorado e como é que vai ser rastreado isso depois que se faz o teste? Unidades móveis de saúde, ou seja, os carros vão chegar, né, algumas ambulâncias vão fazer esse teste. Necessário testar indivíduos e fornecer aos indivíduos serviços relacionados a testes, quarentena em suas residências, ou seja, o agente de saúde poderá ir até aos domicílios, e o que vai acontecer? O uso de permitido de fundos. O recebedor de subsídios, sob essa seção, pode usar os fundos do subsídio em apoio às atividades descritas na subseção. O que tem a ver isso, irmão? O que vamos entender aqui? O governo vai estar liberando fundos para as unidades móveis e também todas as entidades elegíveis, como nós lemos aqui, ó, entidades elegíveis, e nós vamos entender quem são as entidades elegíveis. Então vai receber um fundo de subsídio para poder aí estar dando apoio, contratando agente, aplicando aí os procedimentos, né? Então, olha só o que tem, ó. No primeiro tópico aqui nós temos contratar, treinar e remunerar e pagar as despesas de indivíduos, ou seja, aqueles que vão estar ali trabalhando para esse propósito. Para comprar equipamento de proteção individual e outros suprimentos, ou seja, todo o suporte necessário, os EPIs, para aquelas pessoas que vão estar trabalhando diretamente. Então a prioridade, para quem é? Na seleção dos beneficiários do subsídio sob esta seção, o secretário deve dar prioridade a candidatos que se propõem a realizar atividade financiada de acordo com esta seção, com pontos críticos e comunidades clinicamente carentes. Ou seja, terá ali as comunidades, os pontos críticos da cidade, então vai estar ali os candidatos fazendo essa apuração. Outra, candidatos que concordam a contratar indivíduos para realizar atividades financiadas, sob esta seção, em contratar residentes na área ou da comunidade onde as atividades ocorrerão principalmente, com maior prioridade entre os candidatos, atos descritos neste parágrafo, dado com base na porcentagem de indivíduos a serem contratados nessa área ou comunidade. Ou seja, pessoas também serão contratadas da comunidade para estar selecionando, né? Então aqui, ó, temos aqui as distribuições, os requisitos. Agora a definição, para definir, para trabalhar nesse projeto, ó, os termos entidade elegível significa quem é a entidade que vai poder atuar com esse procedimento, de estar fazendo testes, de estar aí monitorando, de estar aí fazendo todo o atendimento. Um centro de saúde qualificado pelo governo federal. Então, um centro de saúde, seja o UPA da sua cidade, qualquer outra entidade aí federal com apoio. Uma clínica de saúde com base na escola, ou seja, clínicas aí que tem aí algum tipo de linkado a uma universidade, que tem aí pessoas que são da área, que vão estar atuando, para estar trabalhando. No número C, letra C, um hospital de compartilhamento desproporcional, conforme definido no plano estadual aplicável sobre o título 19 da Lei da Previdência Social. Então, um hospital de compartilhamento seria os hospitais de campanhas, que podem ser criados, dentro de um estádio de futebol, dentro de algum espaço maior,
mas com um hospital aí montado, né, para fins de emergências. Um centro médico acadêmico, ou seja, uma universidade que tem aí também um laboratório, que tem aí um posto médico. E na letra E, meus amigos, essa aqui é o nosso apontamento nesse assunto. Uma organização sem fins lucrativos, incluindo qualquer organização religiosa. Então nós vemos aqui, ó, uma organização sem fins lucrativos, incluindo qualquer organização religiosa. Nós sabemos que esse documento e essa lei é americana, está no Congresso americano, é a lei HR 6666. Eu perguntei, questionei para saber se esse número ele pode ser pedido aleatoriamente ou pode ser lá simplesmente por uma sequência numérica, né? E fiquei informado, pesquisando nos assuntos aqui concernente a projetos de leis, que a lei, você pode escolher o número da sua lei. Então, não foi por um acaso, meus irmãos. Propositalmente, nós temos aí uma lei americana, HR 666, que trata do CVD, que está um projeto de lei que está tramitando ali na Câmara de Deputados norte-americanos, né, que já trata dos rastreamentos das pessoas, e trata-se também de tudo aquilo que vai estar envolvendo aí o novo problema sanitário mundial. Então, como nós abordamos aqui, entidade elegível, que é uma organização, que pode ser aí qualquer tipo de entidade, ou seja, ela está aí com o intuito de ser algo para trabalhar em prol do governo. Então nós vemos aqui que há um link aí entre as igrejas, que é uma entidade religiosa, né? Então nós temos aqui toda a lei aqui para estarmos apreciados. Vou estar colocando aí o link também. Ah, meu irmão, e o que isso agora tem a ver com as igrejas, né? Com esse perdão de dívida? É claro, que toda moeda de troca tem o ônus e tem o bônus. Então, é analisado que isso, né, irmãos, pode ser uma moeda de troca. Olha, vamos estar aqui perdoando as dívidas, podemos aqui estar deixando aí esses impostos, mas em troca disso, né, as entidades religiosas, elas vão estar aqui trabalhando e atuando pelo governo, para que vocês continuem aí funcionando, continuem aí desenvolvendo o seu trabalho de religião, mas aqui, ó, uma organização sem fins lucrativos, incluindo qualquer organização religiosa. Então nós sabemos, meus irmãos, que isso já é o cumprimento da palavra. Nunca o Estado caminhou, irmão, com a igreja do Senhor, irmão. O único que é o seu líder é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Meu amigo e meu irmão, isso está provando que Jesus está voltando. Quero trazer você a uma reflexão nessa hora, porque sabemos que muitos, têm se espalhado pelo mundo para trazer notícias falsas. E aqui, graças a Deus, o Senhor tem trabalhado para nós estarmos aí te alertando, falando verdade, meus amigos. Porque a profecia está se cumprindo. A cada dia nós vemos aí o cumprimento da palavra do Senhor, meu amigo, meu irmão. Então nada mais é que a Bíblia se cumprindo, não é verdade? Então vai precisar do apoio aí evangélico, vai precisar aí que as pessoas reconheçam e falam, não, esse é um bom sistema, esse é um bom governo, e nada mais é, meus irmãos, que uma ligação entre Estado e governo, e nós sabemos que há um problema sanitário aí, há algo aí ser feito, mas sabemos que também há grandes intenções por trás disso. Então fiquemos ligados, meus irmãos, vamos orar mais, vamos buscar mais a presença, vamos mais buscar a presença do Senhor, colocar nossa vida no altar, para que Deus venha fazer morada em nossas vidas, para que Deus venha dar resposta, para Deus dar aí discernimento, irmão, como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer mediante a tudo isso que está sendo colocado aí. Nós sabemos que as leis estão mudando, nós sabemos que há um mover espiritual em densas trevas no mundo todo, e o nosso Brasil aqui está sendo aí afetado diretamente também. Então você que está aí alerta, você que está aí colocando a sua vida no altar, ore pelo Brasil, ore pela nação, mas principalmente, irmão, ore pela sua vida, porque o mundo jaz do maligno e terá a hora que a igreja precisará se posicionar, dizendo não. E nós vemos aí muitos líderes religiosos já concordando com esse procedimento, já estando aí a favor de liberação de dívidas, também com o processo aí desse remédio que vai ser implantado. Nós sabemos que não há ainda uma comprovação científica, então muitos líderes vão apoiar, já tem líderes falando que não tem problema, que estão incentivando, estão
estão até glorificando a Deus por conta dessa cura sendo bem-vinda. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus possa te esclarecer, possa te aí iluminar, meu irmão. Ore mais, peça direção a Deus, para que você venha pedir a Deus uma direção para saber o que atitude tomar. E eu creio que você tem o Espírito Santo de Deus e Deus vai estar falando diretamente com o seu coração. Amém? Então, irmão, o mundo já é do maligno e o espírito do anticristo já está atuando na terra. Não esqueça disso. Comente aí no seu vídeo, compartilhe com quem você achar, deixe o seu like, venha fazer parte aí do canal, seja um inscrito. Aqui nós estamos falando sobre profecias, sobre acontecimentos esporádicos, acontecimentos bíblicos, as profecias dos últimos tempos e anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Não sabemos até quando nós estaremos aqui para falar, para comunicar, para expressar aí a nossa liberdade religiosa de falar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo ele salva, cura e liberta, mas sabemos que o fim está próximo e qualquer hora dessa o arrebatamento da igreja vai acontecer. Muito obrigado pela sua atenção, escreva aí, conto com a sua participação, glorifico a Deus pela sua vida e que Deus possa te dar uma tarde abençoada nesse dia 9 de setembro de 2020, aqui do Rio de Janeiro. Luiz Oliveira, canal Geração do Arrebatamento. Venha fazer parte dessa geração, porque qualquer hora dessa Jesus Cristo vem. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.